O Instituto Real-Time Big Data divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa estimulada em que o nome do candidato é citado pelo pesquisador, Ricardo Nunes, do MDB, tem 26% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 25%. Pablo Marçal, do PRTB, 23%. Tabata Amaral, do PSB, 10%. José Luiz da Atena, do PSDB, 5%. Marina Helena, do Novo, 2%. Outros, 1%. Nulos e brancos somam 4%. Não souberam, não responderam, 4%. Na evolução das intenções de voto, Ricardo Nunes, do MDB, tinha 29% em 2 de julho. Em 3 de setembro, passou para 20%, depois 24% em 16 de setembro, 27% em 22 de setembro e 26% agora. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 29% em 2 de julho. Depois foi para 20% em 3 de setembro. Em 16 de setembro, apareceu com 22%, chegou aos 24% em 22 de setembro e atingiu 25% na pesquisa mais recente. Em 2 de julho, Pablo Marçal, do PRTB, tinha 14%. Foi para 21% em 3 de setembro. Em 16 de setembro, tinha 22%. Foi para 21% em 22 de setembro e chegou aos 23% agora. Tabata Amaral, do PSB, tinha 8% na pesquisa de 2 de julho. Foi para 9% em 3 de setembro, manteve o índice nas pesquisas de 16 e 22 de setembro e agora chegou aos 10%. José Luiz da Atena, do PSDB, tinha 9% em 2 de julho. Foi para 8% em 3 de setembro, 6% em 16 de setembro, 5% na pesquisa passada e manteve o mesmo índice agora. Marina Helena, do Novo, tinha 1% em 2 de julho, foi para 3% em 3 de setembro, manteve o mesmo índice em 16 de setembro. Foi para 2% em 22 de setembro e, neste último levantamento, ficou com 2%. A categoria Outros Candidatos não pontuou em 2 de julho, depois foi para 1% em 3 de setembro, 1% em 16 de setembro, 1% em 22 de setembro e 1% agora. Votos nulos e brancos somavam 6% em 2 de julho, depois 7% em 3 de setembro, 6% em 16 de setembro, 5% em 22 de setembro, chegando aos 4% na pesquisa divulgada hoje. Não souberam, não responderam, somavam 4% em 2 de julho, 11% em 3 de setembro, 7% em 16 de setembro, 6% na pesquisa de 22 de setembro e 4% agora. O Real-Time Big Data também fez simulações de segundo turno em um cenário entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. O candidato do PSOL teria 41% dos votos e Marçal, do PRTB, 38%. Nulos e brancos somariam 11%. Não sabem ou não responderam, 10%. Numa eventual disputa entre Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, o atual prefeito da capital teria 45% dos votos. Marçal ficaria com 33%. Nulos e brancos somariam 11%. Não sabem ou não responderam, também 11%. Já em um cenário entre Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, Nunes teria 49% dos votos. Boulos teria 34%. Nulos e brancos somariam 9%. Não sabem ou não responderam, 8%. O Real-Time Big Data entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral de São Paulo.